Porque o indígena, ele mantém a floresta em pé. A exploração que se queria chegou a ganhar 600 vezes o salário médio dos trabalhadores. 600 vezes. Te pergunto, ela funciona? Agora deixa eu só ir no teu ponto do Estado mesmo. Que e aí é um ponto que pega a galera que está assistindo. Porque realmente, cara, quando tu chega num negócio que você tem que tirar um documento, quando você precisa de alguma coisa, sei lá, nos Correios que tu tentou e teve uma fila maior, quando você tem que encarar uma burocracia para tirar a tua aposentadoria, aquele negócio ali, e é um negócio que pega as pessoas mais pobres, e como não vem recebendo o tratamento que deveria receber, como a Petrobras, por exemplo, recebeu. Ninguém fala que a Petrobras é uma empresa sucateada. Ninguém fala que a Embraer é uma empresa sucateada. Ninguém fala que a Embrapa é uma empresa sucateada. Então, existe sempre a capacidade de você investir em treinamento, investir em tecnologia, em tentar fazer com que as pessoas que não contribuem para aquela empresa, essas pessoas, e criar mecanismos, existem esses mecanismos, a gente pode aperfeiçoar esses mecanismos, essas pessoas saiam da empresa, as pessoas que contribuem para a empresa, elas possam galgar uma carreira ali, elas possam trilhar uma carreira na empresa que seja uma carreira de sucesso e mais rápida do que aquela que não contribua. Você pode tornar o Estado mais eficiente. Não é 0 ou 1 do computador que ele falou, não é binário. É o seguinte, ou o Estado que a gente tem hoje ou nenhum Estado. Por que a gente não pega e faz um Estado que investe em treinamento, um Estado que faz como fez com a Petrobras, com a Embrapa, faz com as outras coisas? Por que a gente não pega um Estado que usa as novas tecnologias? Por quê? Porque não tem essa vontade dos grandes donos de riqueza do Brasil, cara. Porra, mas aí também tá tirando totalmente a culpa dos políticos. Claro que não, pelo contrário. Não, é por isso que eu falei da Eletrobras. Pega o processo da Eletrobras, ele foi questionado diretamente pelo Tribunal de Contas da União. Eu tô falando isso de liberais, como por exemplo Helena Landau, que trabalhou nas privatizações do Fernando Henrique Cardoso. Ela falando que isso aqui é um crime contra o país. Foi vendido a preço de banana. Foi colocado no projeto da privatização criar a termoelétrica usando diesel. No momento que a gente está indo para a transição energética, você está criando. E os valores são monumentais dessas termoelétricas que foram feitas para enriquecer um grupo ali de E uma energia pessoas. cara, suja. Energia cara, suja, horrível. Só que tudo ali, então... Lembra, a própria maneira de tirar o Estado tem que ser muito bem pensada. Mas você não tira, né, um caso como a Eletrobras, ela funciona, ela dava lucro, tem capital em bolsa. Por que você vai privatizar a Sabesp? Por que você tem que privatizar? A Sabesp já é parcialmente privatizada. Ah, não, porque vai aumentar a eficiência. Sabe qual que é a eficiência que aumentou na Eletrobras? Eles cortaram pela metade o corpo de trabalhadores. Aí não tem manutenção. Aí eu vou provocar para quem está nos acompanhando. Tira metade dos trabalhadores do metrô. Eu não ando. Você cortar metade do quadro funcional do metrô, que faz a manutenção de madrugada, para eu ter a segurança que o metrô não vai descarrilar, eu não vou andar. Eles fizeram isso com a Eletrobras. Não tem como fazer manutenção. Não tem como acompanhar. Imagina uma rede de transmissão sem manutenção. Essa é a eficiência. Ela vai gerar lucro? Vai. Mas é melhor para a sociedade? Não é. E aí quando der errado, eles falam, opa, foi mal aí. Deu errado. Aí o cara fala o seguinte, não, mas o Estado não tem como ser eficiente. Vamos privatizar a empresa. Aí a gente privatiza. Aí quem é que compra? A estatal do outro país. Caso da Petrobras é isso. Pô, então no outro país pode, a gente não pode? Que carinha é essa? Não é? É o que eu te falei, é elite exilada, entendeu? A Noruega pode ter a Equinor, que significa equi de igualdade e nor que tem a ver com o norte, com a energia, né, o que eles estão produzindo. Ela pode ter estatal. Agora, o Brasil não. O Brasil tem que privatizar a Petrobras. Você entende a lógica? Porque aqui é colônia, aqui não é o lugar onde a pessoa se vê morando. Cara, eu entendo tudo isso aí, mas... O rico, né? Eu tô falando. Eu entendo. Mas se liga, da minha visão tosca da coisa, quando o cara fala, por exemplo, que o Estado não é eficiente para fazer as coisas funcionarem e tal, geralmente remete, pelo menos do jeito que eu enxergo, a como aquela porra tá sendo gerida e como funciona a estrutura para as pessoas que trabalham ali funcionarem mesmo. Então vamos lá.
o presidente de sei lá, estatal X lá é indicado por um pelo presidente da República, ou por um político, ou qualquer parada assim. Patrimonialismo, nepotismo, tudo é claro. E é disso que eu tô falando, na verdade. Isso existe no setor privado. Mas vem cá, tamo junto de novo. Tamo junto de novo, Igor. Porque eu também não quero isso, irmão. Também estamos contra isso juntos. Eu não quero ineficiência no Estado. Eu não quero o coronel lá seja do Sudeste, do Nordeste, tem coronel no Brasil inteiro. Pessoal, o coronel do Nordeste, não. Eu não quero o coronel do Rio de Janeiro, o coronel do Rio Grande do Sul, o coronel do Maranhão. Eu não quero o cara indicando quem vai ser o presidente. Eu não quero a família, sei lá, do Lira ou do fulano não sei o quê, mandando em tudo que é lugar. A gente não quer junto. Ah, Eduardo, mas não dá. Por que não dá? Quem te falou que não dá, cara? É claro que dá. É difícil? É difícil, porque a gente ergueu esse país em cima dessa estrutura. Então tudo é difícil, não é só isso que é difícil. Tudo que a gente falou até agora é difícil. Só falamos de coisa impossível. Entendeu? Então já que é tudo é difícil, deixa assim mesmo? Não. Não, mas vamos pegar o caso do setor privado. Qual que é a ideia? O Estado ele não é eficiente porque existe uma proteção com relação às forças de mercado que promoveriam a disciplina. Então é um medo do trabalhador ser mandado embora, né? Então ele tem estabilidade, o servidor público, então ele não tem incentivo para ser eficiente, né? Então se você colocar um pouquinho de mercado ali, você aumenta a eficiência do Estado. Joga isso, eu vou começar por aqui. Aí vamos jogar para o setor privado. Em tese, o setor privado deveria ser o espaço da eficiência. O espaço em que ninguém teria um emprego por ter um avô rico, ninguém teria um emprego por ter um contato bem localizado numa estrutura corporativa. O que a gente vê é essa meritocracia baseada exclusivamente no esforço pessoal e nas capacidades individuais? Não é. Eu já trabalhei em empresa multinacional e o que eu mais vi era diretor que não tinha que estar ali. Só fazia bobagem, fazia a empresa perder dinheiro, mas era tão bem conectado que ele era intocável. Esse cara está ineficiente e a corporação não manda embora. Não manda embora porque não é apenas o mercado que determina isso. Ele é deslocado dentro da empresa, ele sai de um setor, vai para o outro e tal. Mas ele tem estabilidade, que a estabilidade são as costas seguintes que ele tem. Feita essa comparação que eu queria colocar, a pergunta é: o Estado precisa ser necessariamente, em todas as circunstâncias, regido pela lógica da eficiência? Eu não acho. Eu acho que... Não, que depende do que a gente está chamando de eficiência. É isso, boa. Ele está se referindo, eu acho, a essa eficiência financeira. A eficiência financeira. Não é lucro. Não, estou falando da eficiência operacional. Eu acho que o Estado, e aí vem um ponto que eu falo assim, vamos supor, e eu sempre dou esse exemplo, que os Correios, gerido da melhor maneira que a gente consegue gerir, atendendo as pessoas, permitindo que o cara more lá longe e o cara consiga ter uma conta em banco, permitindo que o cara que está fazendo o artesanatozinho, ele possa vender e poder ter uma fonte de renda. O Correio funcionando assim, interligando todas as pessoas do país. Que o Correio dê 200 milhões de reais de prejuízo por ano. Vamos supor. Tá? Aí você fala assim, temos que privatizar o Correio? Não. É R$1 por pessoa, irmão, por ano. Não, eu sei. Mas você está entendendo qual é o meu ponto? Porque a regra que a galera usa, e aí eu estou tentando levar para a tua fala, porque a regra que a pessoa usa, não, se está dando prejuízo, privatiza. Não, mas calma aí. Entende esse prejuízo, nesse meu caso hipotético. Tá? E eu não estou falando que não tem coisa para melhorar nos Correios, não tem coisa para melhorar em estatal. Pelo contrário, minha fala anterior foi exatamente essa. Mas entende isso como o seguinte: todos estamos pagando para ter uma estrutura que conecta todo mundo, irmão. Então, é essa eficiência que eu acho que a gente tem. Olha, a empresa está servindo... Eu vou usar a palavra, irmão, ao seu propósito. A empresa está servindo ao seu propósito da melhor maneira possível. E aí é o seguinte, cara, a gente vai calibrar o preço do que ela vende de produto ou presta de serviço para tentar ou fazer ela gerar algum lucro. Se gera algum lucro, a gente está aproveitando ela para pegar mais recursos através dela da sociedade e usar esses recursos para o que a gente quiser, ou a empresa vai ficar no 0 a 0, ou se der um prejuízo, a gente está subsidiando essa atividade funcionar. Sim. Mas o mais importante é entender se ela cumpre o que ela se propõe a cumprir. Então, e é aí que mora o perigo. Porque, assim, se a gente tem estamos nesse estágio aí, cara, pessoalmente, não tenho nenhum problema com isso.
Agora é foda quando ela é ineficiente e ainda dá prejuízo. Claro. Não, eu acho que você está falando não é ineficiente. O que você está querendo dizer é ineficaz. Vou te explicar por quê. Um posto de saúde, para ser eficiente, ele pode diminuir a qualidade de atendimento. Porque ele vai acelerar o trabalho, não vai atender. Verdade, ele ineficaz. precisa ser eficaz, ou seja, cumprir a tarefa dele, que oferecer o atendimento que a pessoa precisa na qualidade que ela precisa dentro do contexto em que está colocado. Por isso que eu estou te colocando, existe um evangelho da eficiência. E ele é a maior espécie de autoritarismo que existe dentro do neoliberalismo, porque ele é uma lógica que penetra o Estado, que é a lógica empresarial, e penetra a família também. Esse é o problema. Ele penetra as relações entre as pessoas. E quando isso acontece, a lógica da eficiência passa a reger a relação entre as pessoas, você começa a perder todo um substrato das relações humanas que enriquecem o coletivo. Então, esse livro, o último livro que o Eduardo escreveu, ele é fantástico porque ele faz essa pergunta essencial de onde tudo vem e como que a gente pode se relacionar com um meio incerto em que a gente está tentando diferenciar causas e efeitos e se colocar nesse plano como um agente criador. Como que uma pessoa vai fazer isso se a vida dela é regida exclusivamente por fazer mais usando menos? Tem coisa que eu tenho que gastar mais tempo, tem coisa que eu tenho que gastar mais recurso. E eu não posso ser regido a todo momento por uma lógica empresarial. Então o problema aqui é aplicar a diferentes instituições uma única lógica, que é o que eu acho que acaba acontecendo quando a gente olha para o Estado. Cara, se eu acreditasse que o contrário é verdade o tempo inteiro, se eu aplicasse a mesma lógica, a lógica de dar dinheiro, a lógica de funcionar e tudo mais, ignorando uma outra ideia de que eu preciso ver isso no mundo e eu preciso que isso aqui exista porque tem um outro fim que não é necessariamente ganhar dinheiro. Se eu acreditasse nisso, que eu preciso ganhar dinheiro e ser eficiente, não sei o que, o caralho, não tinha feito, sei lá, 80% das coisas que a gente fez aqui. Então eu entendo perfeitamente o que você está falando. E eu concordo. Na verdade, a gente está meio que concordando aqui, só que parecendo que a gente está discordando. Eu não sei se está parecendo que a gente está discordando. Eu acho que vocês aqui. Eu acho que você está trazendo uma provocação que é legítima, que muita gente tem. Né? Eu já te falei isso, acho que você é brilhante nisso, em canalizar o que eu acho que são percepções e dúvidas de todo o seu público, e você canaliza muito bem. E são dúvidas, às vezes, difíceis de você explicar. Não tem resposta sintética, rápida, como você falar, não, imposto é roubo. Pô, beleza, pronto, vou para casa. É só eu odiar todo mundo que quer que eu pague imposto. Não tem resposta simples. A sociedade é complexa, ela tem diferentes camadas, e a gente tem que explorar isso gradativamente para entender, né, as diferenças e como que a dinâmica ocorre. Ou seja, no fim das contas, pau no cu dos bilionários. Não é isso? Cara do Eduardo, olha lá. Não, eu tenho uma fama, meu irmão, que eu odeio rico, não sei o quê. Deixa eu fazer uma pergunta bem rápida, assim, que é o seguinte. Eu queria que vocês fizessem aí, por 1 minuto, o que vocês fariam se a gente estivesse numa mesa de bar e eu tivesse ido mijar. Tá bom? Bom. A ideia é boa. Eu só não posso usar isso no meu programa. Edu, vamos aproveitar então esse momento. Conta um pouquinho aí sobre o seu livro, que você lançou recentemente. Boa. A intenção primeira, né? Esse livro é o que a gente está conversando aqui, cara. Esse livro, os meus últimos livros tinham sido livros falando sobre economia política. Desigualdade. Né? Falando sobre desigualdade, falando sobre relação de poder, falando sobre, chama economia do desejo. Mas as questões que mais me afligem hoje em dia, que mais me deixam aflito, por isso que eu falei o aflito, as questões que mais me deixam aflito são questões de ordem existencial, sabe? De ver meus filhos crescendo e de imaginar o seguinte, pô, e aí, né? Por que eu tô aqui? E essa relação com os meus filhos, como é que isso pode um dia acabar? Um dia eu parto e eu não vou nunca mais vê-los, né? Tô fazendo tudo isso para um dia ir embora. Aliás, né? Como é que eu cheguei aqui? E isso é o que me tira o sono. Isso é o que... E é claro, todo o resto me tira o sono. Me tira o sono toda essa questão da desigualdade, da luta e etc. Mas eu estou falando naquele lugar mais profundo, sabe? Naquele lugar onde se o mundo inteiro estivesse resolvido, esse ainda ia continuar lá. Por isso eu digo um lugar mais profundo. O outro é muito mais urgente. Por isso que dos meus 12 livros, os 11 primeiros não foram sobre isso. Mas eu me dei um tempo agora para deixar registrado isso.
Então é um livro que ele discorre sobre essas questões existenciais. Ele é uma explosão, né? Ele é uma explosão. Tem muita gente que lê e ele foi escrito assim. Tem gente que lê e fala o seguinte: caraca, Eduardo, se eu ler mais de 2 páginas no dia, me dá dor de cabeça. Eu falo, mas esse foi um livro que às vezes eu demorava um dia para escrever um parágrafo. Então ele é um livro muito muito complexo, assim. Ele é um livro bem denso mesmo. E eu lembro dessa coisa de escrever. Um professor meu era amigo do filho do Graciliano Ramos. Eles estudavam juntos, chamava Ricardo Ramos, o filho dele. E ele contava que o Graciliano chegava no fim do dia, assim, saía lá na cozinha e tava o filho. Eu falei, e aí, pai? Foi bom o dia de trabalho? Ele foi ótimo. Escrevi um parágrafo. Mas esse livro foi a primeira experiência que eu tive assim na vida. Porque é assim, é como a Clarice Lispector diz, escrever é quebrar rochas. É difícil, assim, né? Você tem que literalmente fazer uma mineração dentro de você para tirar aquelas ideias, assim, é um trabalho pesado, assim. Toda vez que eu penso em escrever um livro, eu já pensei muitas vezes, eu penso assim, cara, eu vou viver um pouco mais. Eu acho que eu não tô pronto para escrever um livro, porque, sei lá, falta coisa. Falta lapidar melhor um monte de coisa. Especialmente porque eu tenho certeza de pouca coisa na minha vida, né? Então eu fico pensando, acho que eu vou viver um pouquinho mais. Mas por acaso esse é um livro que eu escrevi sobre dúvida, né? Você falou... É um livro que eu escrevi sobre as dúvidas. O livro, os 3 primeiros capítulos se chamam Primeira Hipótese, Segunda Hipótese e Terceira Hipótese. Porque eu não tenho a menor ideia. Né? Então eu tô ali exatamente viajando nessas hipóteses. Eu podia te devolver o jabá, pedindo para você falar, eu tinha que ter trazido, ele me deu um livro dele de presente, eu tinha que ter mostrado. Ele já fez o jabá do meu aqui, eu tinha que fazer o jabá do dele, né? O dele tá falando do Biden? Não, o que eu dei para ele foi o Brasil, uma economia que não aprende. Tá. Que até eu tenho ele aqui para mostrar. Se for ao banheiro outra vez, a gente vai vender agora curso do ICL, a gente vai vender curso de economia do Roncag. Vai deixando espaço aqui com a gente. Que é capitalista, irmão. A gente toma de assalto. Ué, caralho, de repente misturou tudo aqui. Esse aqui, ó. Olha lá. Brasil, uma economia que não aprende, que eu escrevi com o Paulo Gala. E quem quiser, tá disponível no site dele. A gente fez sozinho. A gente não fez com editora. A gente fez uma campanha de arrecadação coletiva de fundos. Pra não enriquecer esses caras ricos? Cara, é porque a gente viu que a gente conseguia, na verdade. E foi no meio da pandemia. Então a gente até chegou a mandar para algumas editoras, mas começou a demorar muito, a gente já estava com o livro pronto. E a gente falou, pô, vamos tentar pegar, né, direto da... E como é que é a experiência de fazer assim, cara? Totalmente independente. É quebrar rochas, cara. É difícil porque, para vocês terem uma ideia, quando a gente fez a campanha, a gente vendeu cerca de 1.000 livros de pronto, assim, né? E eu entreguei 300. E eu praticamente fui fazendo as dedicatórias, conforme o pessoal me pedia, e eu fui entregar pessoalmente, assim, na casa das pessoas, porque era muita gente conhecida. Entendi, tá. E aí depois a gente criou, né, um modelo para distribuir e tal, mas é tudo a gente que faz. Então... foi uma experiência interessante, mas o Bidenomics aí já foi como editora. Então, já pensou se você começa a aceitar, por exemplo, eu vou publicar meu livro contigo, e aí depois de mim outros, depois de mim outros, depois de mim outros, tu começa a ficar ganhando dinheiro pra caralho. Meu olho já tá brilhando, imagina o Paulo Gala que tá lá assistindo, porque ele também gosta de dinheiro. Então, se você fizer a proposta, não faz 2 vezes que a gente aceita. Bom, então aí tu vai virar um bilionário arrombado. Olha, cara, se eu virar bilionário vendendo livro, cara, eu reverto isso construindo biblioteca no Brasil inteiro. Mas hoje a gente vê que dificilmente alguém vira bilionário. Não, né, com editora. É uma alegoria, mas assim, poderia, gostei mas da tua resposta. Gostei mesmo. Que é, cara, se eu ficar bilionário nessa porra, eu vou fazer uns bagulho foda pros outros. Porque eu acho que... Bom, eu não acho que eu vou ficar bilionário pra começar. Mas eu acho que, porra, tem sido assim. Toda vez que eu tenho uma oportunidade de fazer uma parada, puta, e que ganhei dinheiro, vamos fazer um bagulho foda, entendeu? Porra, o meu financeiro fica maluco, cara. Ele fala, caralho, não aguento mais essa porra, cara. Mas, cara, eu sempre ganhei pouco, porque sempre fui professor, e mesmo assim eu investi com vários amigos que tinham ideias, iniciativas de empresas, e nunca virei bilionário, nem milionário, na verdade. Mas sempre tentei ajudar as pessoas com um pouquinho que eu tinha. Então, eu acho que, né, se eu tivesse bilhões e bilhões, eu certamente ia sair fazendo um monte de coisa. Mas não é. Eu vim aqui para trazer os bilhões de maneira mais dispersa na forma de conhecimento. Assim, a gente falou de muitas coisas técnicas, falamos de economia.
Falamos de um monte de coisa assim e tal. Mas deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais filosófica. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Aí é com ele que manja. Tá. Não manjo nada. Vamos lá. Cara, certa vez eu ouvi que eu preciso ficar rico antes de poder ajudar as pessoas. Eu preciso primeiro ganhar o meu antes de ajudar as pessoas. Cara, eu discordo pra caralho. Até porque as pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida eram as mais pobres. Tá ligado? Elas que ajudavam mais as outras pessoas. O que tu pensa por exemplo, vamos lá. Pra eu voltar pro lugar de onde eu vim e ajudar aquelas pessoas, primeiro eu tenho que ficar rico. Eu te diria o seguinte, cara, isso é até uma coisa muito ligada à vida dos santos, né? Eu estudei muito as biografias dos santos, vários santos escreveram trabalhos incríveis, eu estudei os trabalhos que eles escreveram, e uma coisa interessante é que essas pessoas que ajudaram muito, e quando eu digo santos, não só santos da Igreja Católica, não, santo vem do inglês, na verdade vem do grego, né? Holoi, em inglês é fácil de entender, porque é holy, é parecido com holy, que quer dizer inteiro. São pessoas que eram inteiras ali na dedicação que elas tinham àquilo que elas acreditavam, e esse acreditar era servir. Todos os santos foram servidores, pessoas que dedicaram a vida a servir os outros. E o cara só consegue ajudar o outro quando a realização de ajudar é maior do que a falta daquilo que você tem que oferecer quando você ajuda. Eu vou te dar um exemplo. Eu sei do que O santo, quando o cara está passando frio, e quem me falou isso um dia foi um mestre, Marco Schultz, um mestre de yoga que eu tinha, e essa história... Quem faz yoga é rico, hein? Faz uma parada... Tô zoando. É verdade, hoje em dia é uma parada ultra elitizada, e o engraçado é que é uma tradição... André, pô. Mas o engraçado é que é uma tradição védica, e se você for pegar o país que mais pratica yoga no mundo é a Índia, e na Índia, a maior parte das pessoas que praticam yoga são muito pobres. Mas a gente gourmetizou. Então é algo que é gourmetizado, é algo que é elitizado, mas que tem como origem, como várias outras coisas, que surgem o dadinho de tapioca, sei lá, daqui a pouco tá valendo 50 conto o dadinho de tapioca, entendeu? Mas voltando para a história do santo. O santo, cara, quando ele te tira a camisa e te veste, irmão, ele não tá tirando a camisa e te vestir para você ficar com calor e ele ficar com frio. Ele não quer trocar de lugar com você. O santo está num lugar onde ele consegue te dar a camisa e você se sentir aquecido, e, irmão, e ele ficar bem sem a camisa. Então, esse negócio de você ajudar o outro, não adianta imaginar que eu vou ganhar muito dinheiro, e agora eu vou fazer a relação com a história da camisa. Eu vou ganhar muito dinheiro porque quando eu tiver muito dinheiro, eu vou dar para o outro. Porque, meu irmão, se eu tiver muito dinheiro e der e sentir a falta do que eu estou dando, eu não vou dar nem quando eu tiver muito dinheiro. E quando eu tiver muito, eu vou dar aquele pouquinho que eu não sinto falta. Então, o servir, o ajudar, está muito mais numa posição que você tem. Eu chamo isso de espiritualidade, mas você pode chamar de desenvolvimento, de autocrescimento, do que você quiser, mas está muito mais numa posição que você encontra na sua vida de plenitude do que nessa de tipo assim, eu só vou dar quando eu tiver o suficiente para dar. Porque pode ser que se você não estiver no lugar correto, nunca você vai ter o suficiente para dar, porque sempre vai te fazer falta. Profundo, cara. Concordo contigo. Eu acho que é meio isso mesmo. Autorrealização. E tem uma parada que... E o que tu acha do cara que ajuda que na verdade faz algum trabalho nesse sentido aí e ele com o objetivo de se sentir bem? Eu acho que tá valendo, cara. Eu acho que você mesmo diz que a ideia motivação... de que a solidariedade é egoísta? A solidariedade pode ser egoísta. E, porra, eu acho que tá tudo bem, cara. A partir do momento que a gente tá, ainda que de forma egoísta, ajudando outras pessoas, eu acho que tá valendo pra caralho. Tem umas coisas que, assim, é uma discussão aqui. A gente pode, daqui a pouco pega 3 cervejas, começa a viajar e acho legal a discussão sempre. Mas se tu for pensar, eu sempre gosto hoje em dia de pensar no outro caso na minha vida. Tu chega e fala assim, então, irmão, é o seguinte, tu só vai poder ajudar quando tu não se sentir bem quando ajudar. Aí o cara fala assim, mas eu não consigo controlar isso, irmão.
Eu me sinto bem quando eu ajudo. Eu quero me sentir bem, eu ajudo. Então, assim, é uma coisa. A gente pode ficar discutindo, mas o cara não tem muito esse controle. Aí vem o lance do autoconhecimento e etc. Mas você pode ir para outro lado da discussão, que aí eu acho interessante, que é o seguinte: o mundo vai mudar com as pessoas ajudando para se sentir bem? Eu acho que não. Eu acho que o mundo não muda com as pessoas ajudando para se sentir bem. Então, o que a gente tem que criar nesse modelo de mundo? A gente tem que começar, meu irmão, mudar as regras e obrigar as pessoas a ajudar, mesmo que elas não se sintam bem ajudando. E o que é esse ajudar? Por exemplo, o rico pagar imposto. Essa é a tua ajuda, irmão. Ah, tu não gosta? Tá bom, mas tu vai ajudar. Tu vai ajudar a parte que tu se sente bem e tu vai ajudar a parte que não se sente bem, porque precisa. Tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: misericórdia é dar aos outros não o que eles merecem, mas o que eles precisam. Porque o que merece, cada um vai achar uma coisa diferente. Tu vai achar que o cara merece se ele fizer isso, o Roncaglia vai achar que se ele merece se ele fizer aquilo. Então a gente vai ter percepções diferentes do que é o mérito. Mas, meu irmão, a gente consegue concordar do que é a necessidade. Porque o cara que passa fome, passa fome. O cara que não tem onde morar, o cara não tem onde morar. O cara que está doente vai morrer, o cara que está doente vai morrer. Então, dar aquilo que o cara precisa e não aquilo que o cara merece, na minha opinião, é a forma de tornar o mundo um lugar melhor. Mas a nossa discussão, propositalmente, isso não é à toa, é levar para o lado de dar o que o cara merece. Porque aí não tem solução esse negócio. Não tem fim essa discussão. Porque o conceito de merecer para cada um é diferente. E aí você cria os seus think tanks, cria não sei o quê para poder definir o que é mérito. Entendeu? E esquece o que o cara precisa. Gostei. Tem mensagem para nós aí, Jean? Tem algum áudio, algum vídeo? Não, eu preciso do meu celular. Caraca, os caras esconderam o meu celular, mano. Eu não sei por quê, porque eu nem fico vendo o celular aqui no meio do programa, porra. Caralho. Bom, vamos lá. Eu tô quase pronto, calma aí. O ES454 mandou aqui, ó. Sabendo que pensam muito parecido com o Ciro, o que ambos pensam de seu posicionamento hoje? Ele faz falta no governo atual? Por que não votaram nele em 2022? Ele já assumiu aqui qualquer coisa, mas vamos lá. Ciro. Pô, tá aí uma parada que eu fico... Eu me dou super bem com o Ciro, sou amigo pessoal dele. E me dou super bem com o Lula, sou amigo pessoal do Lula. As pessoas chegam pra mim naquela de, meu irmão, escolhe. Escolhe o quê, irmão? O que tu quer mandar na minha vida? Eu toco a minha vida do jeito que eu quiser. Eu vejo virtudes nos dois, vejo coisas nos dois com as quais eu não concordo. E... Existe virtude em algum cara de direita, na tua opinião? Claro, irmão. Sim, né? Porque o que é virtude? O cara pode ser um bom pai, o cara pode ser um bom filho. Tá bom, eu me expressei mal. Não, eu tô provocando de propósito. Tá. Eu tô provocando de propósito. Você tá falando em relação ao modelo econômico, em relação a tudo isso. O que eu sempre penso é o seguinte: as pessoas, elas desenvolvem uma visão de mundo, elas fazem escolhas a partir das histórias que lhes foram contadas e através das interpretações que elas criaram dessas histórias. Então é muito fácil chegar pro cara de... Eu não sei se eu concordo. Eu acho que se fosse assim era melhor. Eu acho que hoje as pessoas fazem essas escolhas baseadas nas opiniões de outras pessoas que pensaram por elas. Mas isso são histórias que são contadas para as pessoas. São, mas muitas vezes elas nem pensam muito sobre aquilo ali, não. Porque só compra pronto. Isso, porque as histórias, na minha opinião, tá? As histórias que foram contadas por essas pessoas ao longo de toda uma vida colocaram elas numa posição de ser esse instrumento que hoje já nem pensa mais e terceiriza essa decisão para o cara que contou a história para ele. Então, mas sempre começa com uma visão de mundo. Eu sempre digo assim, eu defendo a Amazônia pra caramba. Eu fui uma vez palestrar em Manaus, conheço nada da Amazônia. Se a Amazônia for o show de Truman, meu irmão, e for mentira, não existia Amazônia, eu estou defendendo uma história que um dia me contaram. Então é muito importante entender que às vezes tem um cara lá de direita que eu, meu irmão, pego ódio do cara e discuto, e brigo, e, meu irmão, eu fico com sangue quente, fico com vontade de, meu irmão, sair no tapa com o cara, igual o Gerson e o Varela lá do Flamengo.
Aí se eu chegar e falar assim, pô, quais histórias que esse cara ouviu? Quais livros que esse cara leu? O que os pais do cara falaram para esse cara? Aí me tira um pouco desse lugar da raiva pessoal. E aí volta para a luta contra a causa. Para a luta contra o modelo. Porque eu acho que tem que ser. Porque se tu leva para o pessoal, irmão, é história contra história de vida, e entendeu? É pequeno. É isso, é perfeito. A palavra, você acertou o alvo agora. É pequeno, não é maior. Não é a mudança que faz diferença, entendeu? É isso aí. E o Ciro faz falta no governo hoje, vocês acham? Eu, desde o início da campanha, eu defendi que houvesse uma união das forças progressistas. Tomei muita porrada, porque eu tomei a decisão de, no meu canal no YouTube, não criticar nenhum deles. Então, não ficar fazendo o joguinho da intriga entre eles, porque eu achava que as plataformas eram muito similares, com diferenças marginais e de abordagem. Então, para mim, foi uma grande frustração quando isso não aconteceu. Porque eu acho que o Ciro poderia, né, ser uma contribuição enorme, como ele foi em outros governos do PT, mas, infelizmente, né, a conjuntura ela acabou levando a essa divisão e o Ciro acabou indo por uma estratégia eleitoral que eu não compreendi. Para mim foi difícil compreender a estratégia eleitoral, as ideias. Ele foi no meu canal, a gente conversou, imagina, adoro, né, a maneira como ele se coloca, como ele pensa a coisa pública, como ele pensa o desenvolvimento. Para mim, acho que o que realmente pegou foi a estratégia eleitoral. E ali eu acho que fraturou a esquerda, né? E pelo menos no final deu certo, o Lula venceu e a gente conseguiu superar o obscurantismo, né? O negacionismo que o Bolsonaro representava. Mas sim, eu acho que ele faz falta no governo, acho que ele é uma voz importante que poderia contribuir, mas optou por outro caminho. Entendi. O DA566 fala, Roncalha, Luiz Alonso aqui. O que você acha sobre a teoria da tríplice hélice da inovação do professor H. Etzkovitz? Acho que é isso. E como o Brasil poderia aproximar as universidades do setor produtivo? Manda um salve, Igor. Valeu, Luiz Alonso. Obrigado pela moral aí. Tu entendeu o que ele falou aqui? Que eu li de novo? Se eu não me engano, ele está falando da questão da ciência, tecnologia e inovação. Tá. Se for isso, que eu confesso que eu já ouvi falar dessa teoria, mas não saberia descrevê-la agora. O Brasil ele produz muita ciência, muita tecnologia e quase nada de inovação. Então, a gente produz artigo científico pra caramba, só que a gente não consegue transformar isso, né, em patentes e não consegue transformar isso em produtos. E aí patente? Tu gosta de patente, cara? Oi? Tu gosta de patente? Não gosto, mas é o jogo, né? Mas aí olha que legal, quem que é a empresa que mais produz patentes relevantes no Brasil, você sabe? Quem? Aquela chamada Petrobras. Que querem vender a preço de banana. Pois é. Porque para extrair petróleo de águas profundas você precisa de muita tecnologia. Muita, mas é muita tecnologia. Então, o Brasil tem essa dificuldade. A gente montou um sistema universitário, né, amplo, bom, que consegue produzir muito artigo científico, consegue ter posicionamento, não é dos melhores, pode melhorar muito e tal, mas a gente não consegue converter isso, né, em oportunidades de investimento e inovação. A Coreia do Sul é o contrário, ela produz pouca ciência e em termos de artigos, né, que tem relevância, mas ela consegue transformar muito aquilo em tecnologia e inovação. Então me parece que a saída para o Brasil é algo que esse governo está tentando fazer, mas eu não quero diminuir a dificuldade que é você montar um programa de reindustrialização. E eu falo isso como uma meia-culpa para os economistas, porque economista adora formular e adora dizer se deu certo ou errado. Só que não sabe nada sobre como executar. E é a parte central. É como chama você... engenheiro, pô. Então, você está dando risada? Mesmo, né? Você sabe quantos economistas participaram dos milagres econômicos do leste asiático? 0. Você vai ver, economista não dava pitaco. Sabe por quê? Porque você chegava e falava assim, eu quero colocar um homem na lua. O economista falava, mas não é eficiente. Vai dar errado, não vai dar lucro isso aí. Vai dar errado, não vai gastar dinheiro público com isso. Entendeu? Então, em geral, o economista ele não investe energia em como executar um plano. E aí o que a gente tem aqui no Brasil é essa carência de aproximar a universidade das empresas, mas com disciplina sistêmica. Então não é tudo lucro. Né? Então a atuação da empresa tem que reverter para o bem coletivo de maneira a reincentivar a inovação. E isso só dá para fazer com a relação pública e privada razoavelmente azeitada. Então, tendo um plano, que é isso que eles estão, né, o governo está tentando fazer, eu acho que é o caminho certo.
E aí tem que construir setor a setor, né, essas capacidades estatais e as capacidades organizacionais das empresas para que as empresas se tornem ambientes de aprendizagem. Então, a gente está falando do CIE aqui, né, em essência, o que você faz na empresa? Você vai aprender aquilo que a universidade te preparou intelectualmente para fazer. Você precisa aprender na prática. Então essa coisa assim, sempre que o aluno chega assim em sala de aula, fala, pô, professor, mas tudo bem, como é que eu faço isso na prática? Eu falo, bom, você vai para a empresa e lá a empresa vai ter uma maneira específica de fazer isso na prática. Posso te dar um exemplo, mas aqui a gente está trabalhando o intelecto, para você, na empresa A ou na empresa B, conseguir fazer as duas operações, porque teu intelecto consegue absorver isso, e para isso você tem que ser treinado. Então essa aproximação é muito importante, o Brasil nunca fez isso de maneira contento. Então eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar para que a ciência possa se tornar inovação. O Orlando SJ, boa noite. Essa aqui é do Toca Ninja. Se emissão de moeda não gera inflação, por que somos obrigados a pagar impostos? Visto que o governo poderia emitir todo o dinheiro que precisa para se custear. Hashtag Renato38 no Flow para ensinar o que é economia de verdade. Caralho. Você pode refazer a pergunta, porque eu acho que ele associou coisas muito diferentes. Aí. Não, o que ele tá perguntando? Emissão da moeda, se a emissão da moeda não gera inflação, por que somos obrigados a pagar impostos? Tá perguntando assim, você não precisa de dinheiro para fazer as suas coisas? Emite lá um monte de nota e paga as estradas que você tem que fazer, não vem pegar da gente. Mas é aquilo que eu te falei, e eu uso muito esse exemplo, que é super simples, cara. É super simples, mas é o seguinte, pô, se o problema fosse dinheiro, a cédula, nem tem mais cédula, tá? O negócio é hoje todo virtual, digital e etc. Mas vamos pensar na cédula para ficar. Se o problema fosse a cédula, meu irmão, constrói Casa da Moeda. Constrói 500 Casas da Moeda. Só que é o seguinte, você tá fumando aí uma nota de 20 ou você tá fumando tabaco? Sei lá o que você tá fumando, né? Mas, pô, meu irmão, coisa boa, hein, irmão? Aí é o seguinte, se o problema fosse, aqui, vou fazer uma roupa, né? Vou botar uma camisa, não. Vou me cobrir de nota de 50. Tem que comer hoje no almoço. Vou comer nota de 100. Se o problema só é emitir cédula. Mas não é. A gente tem que produzir riqueza. A gente tem que produzir arroz. A gente tem que produzir soja. E quando a gente produz a soja tem que sair de lá de algum jeito. Então tem que ter estrada. Tem que ter porto para o navio chegar e a gente poder exportar. Então toda essa estrutura, essa estrutura tem que ser bancada. E todo mundo usa, todo mundo tem que ratear o negócio. Então o imposto, na verdade, ele é uma arrecadação de riqueza para a gente poder junto construir riqueza e balancear, né, o uso da riqueza no país. A gente faz a confusão com o lance de dinheiro. Eu falo, você quer fazer descobrir a diferença entre riqueza e dinheiro? Tu pega um cara, tranca ele dentro de um cofre, um mês com R$1 milhão em nota de R$100 e deixa o outro num cofre com 15 pães franceses e, meu irmão, 15 litros d'água. E volta daqui a um mês para ver qual dos dois dentro dos cofres está vivo. Entendeu? Um é dinheiro, o outro é riqueza. Então, não quer mais pagar imposto, bota o cara para fazer dinheiro. Aí, beleza. Aí tu vai ter um monte de dinheiro um dia, um monte de dinheiro, mas tu não vai poder comprar nada. Não vai poder andar em nenhuma estrada. Não vai poder exportar por nenhum porto. Não vai chegar eletricidade na casa das pessoas. Não vai ter um hospital para as pessoas. Não vai ter escola. Não tem nada. Tem um monte de nota. A gente vive, debaixo do cofre do tio Patinhas, debaixo de um monte de nota de R$100, né? Deixa eu só complementar isso. Então, não é que emissão de moeda não causa inflação, né? Ela não causa sempre. Não é porque você emitiu moeda que necessariamente os preços eles vão subir. Acho que, em geral, é essa simplificação que se faz com base numa teoria, que é uma teoria muito simples, que diz que variação de dinheiro é igual a variação de preço. Tá? Então, a economia é mais complexa. Tem vários caminhos pelos quais o dinheiro entra na economia e ele não necessariamente irrita todos os preços simultaneamente. Às vezes começa um setor, depois vai puxando o outro. E aí, quando todos começam a crescer, se você continuar injetando dinheiro, os preços crescem uniformemente. Dito isso, o dinheiro em si, ele é um meio que mobiliza ação. É só isso. Ele mobiliza trabalho. Então, se eu imprimir dinheiro loucamente e eu não tiver gente o suficiente para fazer aquilo que eu quero, eu vou sobrecarregar essas pessoas, elas vão começar a ficar doentes, ineficientes, vão começar a ficar improdutivas e a economia para. Então, esse é um medo, né, do liberal, que eu saio imprimindo dinheiro e aí a economia entra no pleno emprego e pá, explode.
Agora a gente pode pensar de outra maneira. Se a economia é produção, qual que seria o ideal econômico? Eu usar todo mundo que está na economia disponível para trabalhar. Então pegar todo o recurso ocioso, todo o recurso que está mal utilizado, todo o recurso que está disperso e aglutinar esse pessoal para produzir algo. Se você chegar no Vale do Silício e perguntar de onde as pessoas vieram, elas não vão dizer que vieram do Vale do Silício. Até porque no Vale do Silício aparentemente tem pouca gente, né? Porque é todo mundo de fora. O que é o Vale do Silício? É uma aglutinação de pessoas que foi trazida pelo dinheiro para trabalhar, para gerar algo. Então essa ideia de que o dinheiro em si seria quase que uma fixação freudiana da esquerda, né, que acha que o Estado pode imprimir, nunca houve isso. Porque a questão fundamental é o que você produz. O liberal acha que o mercado produz o que é bom para a sociedade. Só que o mercado não se importa com quem não está empregado. Ele não pode se importar com quem não está empregado, senão a empresa não se sustenta. Isso é um papel do Estado. Quem é progressista acha que o mercado não apenas não emprega todo mundo, como não necessariamente emprega da melhor maneira possível. Porque o mercado se acostuma a fazer aquilo que ele sempre fez. Que é fácil para ele fazer, que não tem risco. Por isso que a gente está falando de privatizar a empresa estatal. Já pagou toda a amortização do capital, já fez tudo. Não tem risco nenhum, é só pegar e operar e ganhar lucro em cima de algo que é monopólio. Poxa, quem não quer isso? Entende? Então a preocupação é como é que eu faço para todo mundo trabalhar, para produzir aquilo que a gente precisa como coletividade, para que todo mundo consiga ter o que precisa e todo mundo que tiver a capacidade de gerar algo extraordinário tenha um rendimento a mais de recompensa, mas sem gerar uma estrutura hierárquica ossificada, corrupta, que bloqueia a ascensão de quem está embaixo. Essa é a grande questão. E aí, para lembrar, né, do que, na minha visão, tem muito a ver com dinheiro, nessa conversa que a gente está tendo de espiritualidade, eu lembro da parábola dos 10 talentos, que está no Novo Testamento, em que o rei, né, ele vai viajar e ele distribui o que na época eram os talentos, que é essencialmente o quê? Produção de valor, né? Produção de algo que vale para as outras pessoas. E o bom servo do reino, né, do rei que foi viajar, é aquele que usa aquilo que ele tem para gerar o resultado para o outro, que naquela história, né, naquela parábola, é representada pelo dinheiro. Mas o dinheiro é apenas uma representação simbólica. E quem que é o mau servo? É aquele que pega o pouco, né, que recebeu um talento, enfim, embaixo da terra, não faz nada com aquilo. Ou seja, a parábola tem uma dimensão de bom uso dos recursos para frutificar. E quando o dinheiro fica concentrado, e essa foi a essência do início da nossa conversa, talvez 80% da nossa conversa, é que quando o dinheiro fica concentrado na mão de poucas pessoas, elas perdem esse elemento inovador, esse elemento de correr o risco, e aí o cara que pode inovar, ele não inova, e o talento dele nunca vai gerar o retorno para o reino como um todo. Então, em última instância, a política monetária, né, a gestão do dinheiro, está tentando dar um máximo de oportunidade, um máximo de capacidade para as pessoas superarem a sua restrição momentânea de recursos, para que elas consigam gerar algo novo. E eu acho que é antidemocrático você concentrar essas oportunidades apenas na mão de quem, né, acumulou riqueza, seja por herança ou porque teve acesso a algum monopólio. O Alan Shirikusai, caralho. Queria saber se o André podia explicar melhor o motivo dele não ser comunista. É uma decisão política ou essencialmente mais ideológica mesmo? Pergunto isso, pois ele tem uma proximidade muito grande com o marxismo, mas nunca ouvi explicar quais são as discordâncias. Não, eu essencialmente não tenho nenhuma discordância com o marxismo, na essência de que o capitalismo depende da taxa de exploração, do trabalho, que ele gera mais valia. Isso aí não tenho muita diferença com isso. Eu acho que talvez seja uma questão de posicionamento perante a política. Então eu considero os comunistas muito ansiosos. Eu brinco com ele e falo, o pessoal que quer, né, resolver tudo muito rápido e destrói tradições e vai derrubando tudo que está no caminho para poder, né, avançar rapidamente na direção da revolução. Eu já tenho, talvez por uma questão até de classe, né, e eu já sou mais paciente nesse sentido. Respeito mais a tradição, no sentido de que eu acho que existe uma memória institucional, convencional na sociedade, e que você vai derrubando as paredes e aquilo que limita conforme for tendo consenso social com relação à obsolescência, né, daquela determinada instituição.
E aí por isso que eu, nesse caso, sou muito mais tolerante com os reveses que um governo progressista tem do que as pessoas comunistas, que em geral tem, né, aquela coisa, não, mas tem que peitar e direto, né, confrontar o poder de uma maneira que tem até o símbolo do confronto. E eu, como eu já, né, vivi na Faria Lima, eu já trabalhei na Bolsa de Valores, eu tive ali, talvez, eu não estou falando que eu estou certo, né, mas é a minha percepção, eu senti um pouquinho o que é o peso do poder econômico, o peso do poder político. Então eu sei que qualquer mudança mais abrupta na sociedade, que ela não tiver um respaldo na sociedade amplo, para que o povo realmente sustente aquilo, dificilmente ela vai se sustentar e, em geral, o que acaba é que os ricos encontram uma maneira, né, de resgatar ou restaurar o seu poder e muitas vezes agravar a exploração sobre a sociedade. Então, nesse sentido, é uma visão, assim, em termos de propósito e de fim, eu estou com os comunistas, mas talvez em termos de meios eu sou, né, mais moderado sobre como que a gente chega lá. E aí eles corretamente podem alegar que essa minha posição impede que a gente chegue lá. Né? Eu discordo, eu acho que a gente pode chegar lá por outros meios e talvez essa seja a principal diferença. Mas acho que no que diz respeito à leitura do sistema, que é o que em geral me colocou, né, na proximidade com eles. As pessoas me ouviam falando sobre geopolítica, sobre a questão do sistema, falando, pô, o André é comunista. Né? E tem realmente essa proximidade em termos de leitura, mas em termos de procedimento e de política a gente é diferente. O Ian mandou. Sabemos que o Brasil e a Argentina são grandes parceiros econômicos no Mercosul. O que pode acontecer entre essa relação econômica se o Javier Milei for eleito? Viva la liberdade, carajo! Já viu ele metendo essa? Claro, ele arrancando os negócios Afora! 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 Obviamente não vai ficar melhor do que tá, né? Vai ficar pior. E você... esse que é o grande problema, cara. Você sabe que vai ficar pior. Tu não tem nem medo de ficar melhor? Tipo, não existe essa possibilidade na tua cabeça de ficar melhor. Medo não. Se ficar melhor, pô, que bom se ficar melhor, né? Pra quem vai isso, ficar melhor? sim, exato. Não, assim, o que eu quero dizer é... Você tá convicto que isso não tem como dar certo. Total. O que eu tava brincando contigo é o seguinte... Pô, na minha vida, várias previsões que eu faço, eu torço absurdamente pra estar errado. Enganado. Eu também. Pô, totalmente. Por exemplo, eu te falei agora que eu sou um pessimista. Meu irmão, o mundo melhorou. Errou. Pô, graças a Deus que eu errei, entendeu? Agora, o problema de um cara que nem o Javier Milei é o seguinte, cara. Pô, tenta prever o que vai acontecer. A gente tem... E eu nem acho que é um bom parâmetro. A gente tem o Bolsonaro aqui, mas eu acho que é tanta coisa diferente e até a figura é uma figura potencialmente, sei lá, é difícil dizer mais perigosa que o Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro foi um desastre total. Mas é difícil prever, Igor. Agora eu acho que assim, essa chance de não piorar, de ficar melhor... Irmão, eu não consigo desenhar esse cenário de maneira alguma. Sabe por quê? E eu te explico por quê. Porque quando você tem muita dificuldade de prever o que vai acontecer, essa incerteza ela é vista pelos agentes econômicos como risco. Quanto maior a incerteza, menos as pessoas investem. E por quê? Porque investir significa ficar mais pobre hoje. Significa você abrir mão de recursos que você tem, esperando que lá na frente isso se reverta em algo maior. Então, o Keynes falava muito o seguinte, você pode levar o cavalo até a poça d'água, mas tu não pode obrigar o cavalo a beber a água. Ou seja, você pode criar as condições para as pessoas investirem, mas tu não consegue obrigar as pessoas a investirem. Então tem muita gente que mas se a taxa de juros for zero, vai todo mundo investir. Não fala besteira. Porque quando tu investe e dá errado, não é que tu não perde nada, você perde 100%. Então, quanto maior a incerteza que você tem, menos as pessoas vão hoje ficar mais pobres porque elas não conseguem ver a chance delas ficarem mais ricas lá na frente, dentro do modelo capitalista. Com um cara desse que é a pura incerteza. Qual o tamanho da M que vai dar na Argentina se esse cara for eleito? Não dá para dimensionar. Quem é que vai investir? Esse cara foi eleito amanhã. Quem é que vai abrir uma fábrica na Argentina? Quem é que vai abrir uma nova loja na Argentina? Quem é que vai
pensar em ampliar os seus negócios na Argentina. Eu não consigo ver ninguém fazendo isso. Então, assim, eu acho que esse cara entrar na Argentina, ele prejudica demais a Argentina, e as relações entre os dois países são relações que carecem também de previsibilidade. Por que todo mundo fala, o risco Brasil? O risco Brasil é o risco institucional. É você saber que se você vai investir num determinado setor, as regras naquele setor vão ser cumpridas. É você saber que se você for lá para o Brasil e hoje tem uma regra tributária, amanhã não vai dar um looping no negócio e tu deve um monte de dinheiro ou tu tá tendo que pagar uma coisa que tu não tinha combinado antes. Então, as relações entre países, elas não, na minha opinião, não tem como melhorar quando você entra um cara que joga tanta certeza no país como esse Javier Milei vai jogar. É incorreto afirmar que a situação social e econômica da Argentina tá uma merda? Não, é correto. Então, o surgimento de um cara que tá falando que vai fazer... assim, ele é esquisitão mesmo, tá? O cara que mete um biba lá... Não é nem ser esquisito, cara. Esquisito eu sou, irmão. Não. Mas você me entendeu. O cara, porra, afuera, não sei o que, biba da liberdade, caralho, não sei o que. Esquisito. Mas ele representa, talvez, a antítese do que tá sendo feito. Então, eu concordo que tem incerteza. Mas também suponho que tem uma esperança que, inclusive, está refletida nos votos, que é, cara, não aguento por isso mais. que ele se autodenomina anarcocapitalismo. Que é o seguinte, eu quero quebrar todas as regras. Ana vem da negação, arquia de poder, né? Então é o seguinte, olha só, eu quero quebrar todas as relações de poder do capitalismo. Lorota. Mentira. O Bolsonaro se vendia como algo parecido, antissistema. O Trump se vendia nos Estados Unidos como antissistema. Verdade. Meu irmão, quem eram os ministros e secretários do Bolsonaro? Era o Guedes, o cara do mercado financeiro. Era o Salim Matar, dono da Localiza. Era o Salles, representante dos caras mais ricos daqui de São Paulo. Mas o Milei também. O Milei, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Então, o rótulo anarcocapitalismo, ele quer fazer as pessoas pensarem nisso que você está pensando, que é o seguinte, o cara é antissistema. O cara está enfrentando, está querendo mudar isso tudo. Mas quando você vai ver, não é. O cara é um caminho para essa turma dos Guedes e não sei o quê, não necessariamente que represente toda a elite econômica do país, mas para um dos grupos que já tem muito dinheiro, o cara não vai representar o trabalhador de chão de fábrica. Ele vai representar um grupo, uma elite que vai se apropriar desse modelo que ele está querendo implementar, que é o modelo também de privilégios para uma casta. Eu vou fazer uma comparação aqui que vai angariar muito amor da parte dos meus haters. Que você tem que cuidar muito bem dos haters, né? Se eu vier aqui e não fizer essa fala, eles vão ficar chateados e decepcionados comigo. Mas eu prevejo ocorrer na Argentina a mesma coisa que ocorreu com o Bitcoin. Eles vão fazer um governo para os ricos e os pobres vão chegar depois, vão perder e vão ficar com a vela no vento. E o resultado vai ser esse, porque não tem nada de novidade no que ele está propondo. A gente já sabe onde dá. É muito simples. Porque o que ele está propondo é tirar o Estado, e aí você vai ter melhorias em alguns pontos onde o Estado é inchado mesmo. Mas quando ele dolarizar a economia, ele vai tornar oficial o principal problema que hoje existe, que é a falta de dólares. E a política monetária argentina fica exterior à Argentina, que ela passa a depender daquilo que o Banco Central americano vai definir. Isso, num primeiro momento, vai reduzir a inflação. A inflação vai mergulhar. Só que sabe quem vai perder? Os trabalhadores. Porque quando o preço mergulhar e o salário ficar muito caro, o setor exportador quebra. E a Argentina depende muito do setor exportador. E aí o resultado qual vai ser? Desemprego em massa, convulsão social. E ele vai ter que voltar atrás. A Argentina já tentou isso nos anos 90. Fez lá o Currency Board, tentou fazer a valorização do câmbio. Não dá certo. Sabe por quê? Porque a Argentina não produz dólar o suficiente via exportações. Aí esse maluco, que eu falo maluco não porque ele seja doido, mas porque a plataforma dele depende dessa encenação, né, de alguma insanidade ousada de questionar o sistema. A figura dele transmite isso. Que a gente já viu isso. Esse é o jogo, né? Você tem que ser louco para que o louco faça o gênio que vem depois aparecer.
Então você põe o louco antes, porque isso chama a atenção. A gente já viu isso em vários países, em comediantes são eleitos e tal, para presidente. O resultado, inevitavelmente, vai ser, inicialmente, uma redução drástica da inflação, seguida por uma convulsão social. Supondo que ele consiga eliminar o Banco Central. Supondo. Porque eu não acho que ele vai conseguir, eu não acho que é tão fácil da maneira como ele está vendendo. Entendeu? Então você dá a louca lá, fala um monte de coisa, promete para você ganhar, e depois que você ganha, você vai ter que negociar. Isso é exatamente o que ocorreu com o Bitcoin. Você faz o hype, aí quem chega antes ganha, e aí você fala, olha, tá na hora de vocês virem aqui enriquecer comigo. Aí quando chega os outros, você sai fora. Enquanto tá na alta e deixa, né, as pessoas na baixa perdendo. Vai acontecer isso. Exatamente o roteiro da narcocapitalista que a gente vê acontecendo em todas as iniciativas que esse pessoal tenta fazer de política pública. O resultado é que o pobre acaba perdendo mais. Então é uma solução absolutamente fantasiosa, mas que a sociedade argentina está cansada da alternância entre partidos de diferentes ideologias e o resultado ser sempre o mesmo. O que eu acho que é importante salientar é que a situação que a Argentina hoje está é resultado de um governo com características liberais mais moderadas do que o Milei representa, que fez a seguinte combinação para não deixar, né, algo muito técnico e árido. O Macri assume o poder e deixa a taxa de juros lá em cima para atrair capitais e atrair dólares, e investe pesadamente no setor de infraestrutura. Sabe por quê? Porque ele vem do setor de infraestrutura, todos os amigos dele são do setor de infraestrutura. Inclusive utilidade pública, inclusive o pai. Então ele investe pesadamente nessas áreas. Quando começa a faltar, né, as importações, não tem dinheiro para pagar tudo isso, ele faz uma jogada que é o quê? Garantir que essa taxa de juros elevada atraia capitais, ele não precisa controlar o câmbio. Não controla o que entra e sai de dólar. Aí lá pelo meio do governo ele começa a baixar o juro. Adivinha o que acontece quando um país periférico baixa o juro e diminui a rentabilidade dos títulos de dívida pública? O dinheiro vai embora. E aí quando o dinheiro vai embora, o que acontece com a taxa de câmbio? Pá! Desvaloriza. Aí sabe o que acontece? Baixa nele o espírito heterodoxo. Ele fala, vou controlar a capital. Acelera a fuga de capitais. Aí ele liga para o Fundo Monetário Internacional e fala assim, tem 44 bilhões de dólares para me dar aí? Eu prometo que eu vou ajustar as contas. E aumenta o endividamento argentino tremendamente. Essa experiência liberal, que achou que simplesmente removendo os controles num país com as características da Argentina, que o negócio ia dar certo. O Milei quer ir um passo além, na direção do precipício. Porque você não faz isso num país como a Argentina. A Argentina tem ativos, tem recursos minerais, tem um povo qualificado, tem uma economia boa, ela só tem um problema de organização monetária. Isso não vai ser feito com medidas radicais, vai ser feito com medidas que vão envolver o Mercosul, que vão gerar recursos, vão gerar exportações para a Argentina, vai gerar mercado, para que você ative as pessoas que estão hoje gastando 3 horas do dia comprando e vendendo dólar. E essas pessoas vão parar de fazer isso. Quem foi para Buenos Aires viu um mercado tremendo e elas vão começar a destinar a atividade delas para produzir, sei lá, gás natural, lítio, vão produzir serviços, educação. Você precisa redirecionar a atividade argentina. E o que ele está propondo é a velha ideia que você tira o Estado e tudo ocorre. Não funciona assim. O que pega a história dos últimos 40 anos dos países ocidentais mostra que sem o Estado você deteriora a atividade econômica. Então não é tão difícil prever o que vai acontecer. O que é difícil é prever a profundidade do poço em que eles vão se enfiar. E isso é muito difícil de saber. Agora, o que os analistas de mercado prevêem é que tem uma alta correlação entre o crescimento do Milei nas pesquisas e a taxa de inflação. Então, o cenário que eu prevejo, se ele consolidar a dianteira, é que a Argentina pode entrar em hiperinflação antes do término do pleito. Se ele crescer muito e isso acontecer. E aí o final de uma hiperinflação pode ser estabilização, pode ser deterioração econômica completa, a gente não sabe. Agora, uma coisa finalmente que chama atenção, que era algo que o Bolsonaro tinha, que é essa sinofobia. Nem o Bolsonaro chegou tão longe quanto o Milei chegou em termos retóricos, né? O Milei, acho que hoje, perguntaram para ele se ele ia manter os acordos com a China, ele falou, não faço
acordo com a China, eu vou cortar os acordos com a China e vou fazer acordos com o povo civilizado do Ocidente. A China representa, sei lá, mais de 1/3 das exportações argentinas. Então, assim, ele simplesmente cortar essas relações é um nível de irresponsabilidade com o país, tanto do ponto de vista produtivo, mas de um segundo ponto de vista. A China é que está dando linha de crédito para a Argentina poder efetuar o seu comércio. É a China que está fazendo linha de crédito em yuan para a China poder pagar a dívida com a FMI. Então note o grau de irresponsabilidade de você dizer que você vai fazer isso. Você vai desarticular as expectativas, vai gerar uma deterioração econômica enorme. Aí no final, pode ser que saia e fale, olha, a Argentina está estabilizada. Da mesma maneira que o Brasil estabilizou a pandemia, com 700 mil mortos. Da mesma maneira que a gente fez ajuste fiscal, reduzindo o gasto social, reduzindo bolsa de estudo, reduzindo tudo aquilo que era importante. Então você pode ajustar a economia. A questão é saber quantas pessoas ainda estarão vivas quando você terminar de fazer esse ajuste. O Acriano mandou aqui, ó. Eduardo e André, até agora, em 18 jogos, o Vasco só conseguiu 3 vitórias no Brasileirão. Vocês diriam que apostar na derrota do Vasco seria uma renda fixa? Se o Brasil apostasse o PIB na derrota do Vasco, o Brasil poderia desbancar os Estados Unidos na economia? Eu, como flamenguista, vou ter uma posição muito enviesada para dar para ele, cara. Eu vou perder um monte de amigo vascaíno que eu tenho, então vou tratar mal o Vasco, não. Tá na hora de tratar bem o Vasco. Chega de sofrimento. Se lembra que eu te falei aqui que meu objetivo é diminuir o sofrimento das pessoas e não aumentar? Não vou aumentar o sofrimento dos vascaínos, não. Então tá feliz com o Botafogo liderando o Brasileirão, pô. Minha mãe é botafoguense. Os caras não são campeão, que é 50 anos? É. Então. Não, 50 anos não, mas faz um bom tempo. O Henrique0101 mandou. Vocês falaram que rico não paga imposto sobre lucro. Não é verdade. Quem está no lucro real paga 34% de IRPJ e CSLL. Quem paga pouco é quem está no lucro presumido ou no simples. Cuidado com a desinformação. Não, ele está fazendo confusão. Eu acho que estão falando de coisas diferentes. Não. Né? E ele também está fazendo confusão no que ele está falando. Primeiro, o seguinte, né? E é legal ele trazer essa questão. Os 34% que as pessoas pagam, que é o IRPJ no Brasil, não é 34%. Você tem uma coisa no Brasil que também é uma coisa absolutamente atípica no resto do mundo, que é o juros sobre capital próprio. Então você pode pegar o capital da sua empresa e em cima daquele capital você tem uma taxa que você aplica como se fosse o dinheiro dos sócios remunerado. Você tira isso do lucro e em cima disso você paga, se não me engano, 15%. Quando você pondera esse 15% sobre um pedaço do seu lucro que você consegue colocar como juros sobre capital próprio e soma o IRPJ, que é os 34%, depende de quanto é o capital da empresa na proporção total, mas você traz isso para baixo de 30%. E aí você fala o seguinte, beleza, o acionista então paga menos de 30%. Quanto que paga no resto do mundo? Porque tem lugar do mundo, quase o mundo inteiro tem tributação sobre dividendos, mas o cara paga dentro da empresa e paga fora da empresa. O que acontece quando o cara não paga dividendos, imposto sobre dividendos, como acontece aqui no Brasil? O cara tem algum incentivo para deixar o dinheiro dentro da empresa, dentro da capacidade produtiva? Deu dinheiro na empresa, ele tira para o sócio. Pega o sócio e aplica onde ele quiser e sai daquele risco empresa. O Brasil é o país de empresas pobres com donos ricos. Isso não acontece no resto do mundo. O Brasil é um país que não incentiva os donos a terem o dinheiro aplicado na empresa, porque ele não tem nenhum benefício para deixar o dinheiro na empresa, porque ele não está economizando imposto nenhum em não tirar. Então, e os outros países, quando você soma o que ele paga dentro e o que paga fora, quanto é que paga para comparar no Brasil com menos de 30% que o cara paga? Aí você pega o seguinte, na Austrália, mais de 50%, França, perto de 60%, Estados Unidos, 47%, a Inglaterra paga quanto? Em torno de 50% também. Então, vamos fazer a comparação. Vamos somar o que o cara paga dentro com o que o cara paga fora e poder comparar laranja com laranja, banana com banana. Então, isso que é o importante, fazer a discussão qualificada. Aí tu pode até chegar e falar o seguinte, não quero comparar. Quero comparar com Gana. Quero comparar com, sei lá, com Guatemala. Quero comparar com outros países. Você pode comparar com o que você quiser. Tem países no mundo que essa carga total vai ser de 20%. Aí você vê os países que são os países que oferecem a melhor condição de vida para os seus habitantes, quanto que os donos dessas grandes empresas contribuem. E com os países que oferecem uma condição menos digna de vida para os seus habitantes,
quanto que os donos das empresas contribuem, e cada um chega à conclusão que quiser. De maneira só, bem simplificada para complementar, ele está confundindo o lucro que a empresa paga o imposto sobre o lucro e o que a pessoa paga na física. Tudo que a gente está discutindo, isso que o Eduardo falou, que é o lucro distribuído. Então a gente está falando de tributar isso na física. E a parte que eu concordo é que a gente tributa muito a produção mesmo. Então toda a ideia da reforma na área da renda é você tributar menos a empresa e tributar mais na física, porque você gera esse incentivo de manter o dinheiro na empresa para formar capital para ela crescer. No Brasil, infelizmente, as empresas, é o que o Edu falou, é pobre, ela não cresce. É uma empresa em inanição. Então ela não tem, eu brinco que é a economia bonsai, sabe? Tipo, é aquela arvorezinha que ela tem todos os órgãos, mas ela é sempre miniatura. As nossas empresas ficam velhas e pequenas, porque elas se tornam essencialmente um objeto de distração, de extrativismo. Então você drena o recurso em vez de deixar o recurso para montar capital, ampliar, inovar, empregar mais gente e crescer. 8 em cada 9, na verdade quase 9 em cada 10 empresas no Brasil, segundo o último levantamento que eu vi, tem até 30 funcionários. Até 30 funcionários. Entende? Então assim, o universo de empresas que são grandes, que florescem, têm estruturas complexas é muito pequeno. E na raiz disso está exatamente a estrutura tributária que não fortalece as empresas. Então a ideia é fazer o rico pagar na pessoa física, para que ele tenha um incentivo de ser rico na empresa. Para que na física ele tenha a qualidade de vida que ele deseja, com o padrão de vida que ele deseja, mas ele vai fugir do tributo sobre a renda, garantindo que a empresa dele floresça. O Matheus Giff mandou: quais os incentivos que deveriam existir para essa acumulação absurda, para que essa acumulação absurda dê lugar à redistribuição além da tributação? E imposto é o preço que pagamos pela sociedade civilizada. Exatamente. Tem várias formas. A primeira delas é fazer serviço público universal, né? Então dá emprego para as pessoas, faz projeto de... Agora me fugiu o nome. Mas tem política de emprego. Então a pessoa está lá desempregada no mercado, o Estado vai oferecer para ela alguma função, setor de saúde, setor educacional, setor de segurança, né? Não precisa ser necessariamente especializado. A segunda forma é você fazer o que eles chamam de pré-distribuição. E aqui agora, quem tiver cabelo vai ficar arrepiado. Eu tenho cabelo. Eu não posso falar. Por isso que eu falo, entendeu? Porque eu não tenho cabelo, então eu posso falar. Vai. Cada pessoa que nascer, ela recebe um patrimônio, um depósito, um fundo de R$250 mil. Que nem no Catar? E ela não pode gastar isso. Então ela só pode gastar quando ela tiver 18, 20 anos, aí estabelece em legislação. Isso dá à pessoa que está nascendo um capital inicial, em que ela pode pegar crédito, ela pode eventualmente usar os frutos da aplicação daquilo para comprar material escolar, para comprar roupa, comida e tal. Essa proposta, que ela é antiquíssima, ela vem lá do David Merle, se não me engano, James Merles, lá na década de 60, tem toda uma preocupação também. O outro economista, o James Mead, e o Piketty foi estudar esses caras e propõe isso no livro dele, que é Capital e Ideologia. Tá? Então não é nada novo, se eu não me engano a Inglaterra chegou a fazer isso, que é o que eles chamam, que é o fundo patrimonial inicial, né? O endowment. Né? Então você dá lá uma injeção de capital para a pessoa e você tenta equalizar o acesso à riqueza. Então isso ao longo do tempo tende a se traduzir em diminuição das desigualdades. Não vai resolver a desigualdade no topo. A desigualdade no topo, quando você pega 1%, você divide 1%, ele é muito concentrado lá em cima, no 0,01%. Até as contas que eu fiz com os últimos números da Receita, é algo em torno assim, o 0,01% ele tem 60% da riqueza do 0,1%. Pensa nisso. Então só o 1 décimo tem 60% de todo mundo que está naquele 0,1% mais ricos. Então é muito concentrado, conforme você vai ficando mais concentrado. Essa aqui é só tributação. Não tem jeito. Ou praga, inflação, guerra... Ou você tributa o topo com alíquota marginal elevada, imposto sobre grande fortuna, imposto sobre riqueza líquida. O rico vai fugir, vai tentar fazer, vai tudo, mas você tenta tributar para garantir alguma justiça tributária. Seriam algumas ferramentas que eu proporia aqui. O DA566,
A teoria da tríplice hélice diz que a inovação nasce de um equilíbrio perfeito entre governo, instituições de ensino e setor produto. Esse arranjo, quando bem equilibrado, gera inovação. No Brasil, nós vemos o governo arcando com os custos das IEs, com pouca participação do setor produtivo. Instituições de ensino. É, né? que eu não sabia direito o que era a teoria da hélice. Tá aí. Tá aí. O Penave mandou a última aqui. Salve, salve família. Eduardo, qual a justificativa para a taxação dos pobres que compram coisas da China, como o Haddad fez recentemente? Justifica a tributação de coisas importadas que não são fabricadas no Brasil? Protecionismo não deveria ter limite? Não, eu acho o seguinte, essa taxação, ela tinha... Não é que ela tinha que existir, ela já existia. Uhum. Ela só não era cobrada, né? As pessoas não tinham esse imposto cobrado. E você tem um problema enorme que é o seguinte, pô, beleza, vamos trazer tudo lá de fora, a gente traz cada coisa do lugar do mundo mais barato que produz, não cobra imposto de nada, vamos levar para o limite. E a gente vai ter aqui no Brasil tudo muito mais barato para todo mundo comprar. Putz, que show de bola. Só tem um problema, ninguém vai ganhar dinheiro nenhum para poder comprar nada, porque não tem mais emprego no Brasil, não tem mais empresa no Brasil. Então, meu irmão, já escolhe o que tu vai querer comprar com o dinheiro que tu guardou, porque quando esse acabar não vai vir mais de lugar nenhum. Então, quando às vezes a gente leva para o limite, fica fácil entender. Né? Então, se Mas você... eu acho que eu não sei se eu concordo, pelo menos não inteiramente contigo, porque de fato era um imposto que já existia, né? Tinha uma regra de isenção até 50 dólares. Alguma coisa assim e tal. Entre pessoas físicas. De pessoa para pessoa. Agora, pô, realmente, cara, se a gente coloca uma taxação, por exemplo, neste microfone aqui, que não é produzido no Brasil. No Brasil, a gente não produz um microfone que tenha essa qualidade, vamos dizer. Eu nem sei, mas supondo. Eu sempre perguntar o seguinte, para simplificar, o que eu faria? Uhum. Se eu estivesse lá, eu faria o seguinte, a regra antes era 60% o imposto. Eu falaria o seguinte, ó, esse negócio tem gente que paga, tem gente que não paga, do jeito que tá, tem um monte de empresa do Brasil que nunca vai ser viável competindo com esses caras que estão um tempão bancados pelo Estado. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho duas notícias boas para dar para vocês. A primeira notícia é que caiu de 60% para 40%. 60% para 40%. A gente diminuiu o imposto. A segunda é o seguinte, tudo que a gente arrecadar com esses 40%, a gente vai investir para financiar numa taxa subsidiada empresas no Brasil que produzam tecnologia, que produzam microfone. Tô dentro. Você está entendendo por que o lance do imposto, quando a gente vai para a discussão do que eu quero pagar, é ruim, mas quando você vai para a discussão de como é que você vai encaixar isso estruturalmente, aí faz sentido? Faz. O problema é de fato acontecer, né? Isso aqui é foda. Eu fiquei sabendo desse imposto então, da pior maneira possível, porque um amigo meu, polonês, cara super generoso e tal, te mandou um presente. Ele me mandou um presente. E esse presente não chegava, cara. E ele perguntando, onde tá esse presente? Eu procurando, digitava lá o código, não aparecia. De repente, um dia eu consigo. E aí vem uma carta da Receita Federal dizendo que eu tinha que pagar R$500 para receber o presente. E a minha vontade qual era? Deixa isso pra lá, né? Porque ele tá me mandando um presente, era 60% do valor que ele me mandou. Então olha que loucura. O cara me mandou um presente, inclusive tinha valor, né, afetivo, não era nada assim, mas eram uns discos de vinil, ele colocou umas camisetas, aí os caras pegaram o valor que tinha na internet, que era o que eles encontraram, deram, ele inclusive deu o valor, porque ele falou, vou declarar, é coisa pequena, meteu 60% em cima daquilo. Né? Aí eu fui lá, contra gosto, paguei, né, porque não ia deixar o presente do meu amigo lá. E eu falei, caramba, mas isso aqui é muito injusto, né? E é exatamente esse o ponto. Ele é injusto porque ele é um imposto que ele adquiriu um efeito sobre a vida das pessoas que veio com uma mudança no padrão de comércio internacional que começou a ocorrer por meio dessas empresas chinesas. E aí a gente estava falando sobre como a tributação, de repente, que você nem percebe, aparece e te incomoda. Esse é um exemplo de como você migrou um tipo de operação comercial para essas plataformas e isso apareceu. E ela foge majoritariamente o mais pobre, tá? Não é. Claro que é, cara. Não é. Saiu um estudo mostrando... Novamente, eu já tomei muito fogo por defender o que o governo estava fazendo, mas aí os estudos que saíram mostraram que, na verdade, é a classe média alta que mais consome isso. É que classe média no Brasil, as pessoas acham que é
pessoa muito rica, mas é que o povo é muito pobre. Entendeu? Então, mas ela beneficia mais o topo da distribuição, médio topo da distribuição. Entendeu? O pobre em si, as pessoas de muito baixa renda acabam não comprando. Mas de qualquer maneira, eu concordo com o Edu, acho que uma medida que seria possível era você reduzir bastante, reduziria até mais do que 40%. Reduziria para algo em torno de 15%, 20%. Né? E aí você horizontaliza a cobrança de uma maneira mais adequada. Eu acho que poderia ser feito isso. O que me incomodou na maneira como o debate ocorreu na época é que se estava defendendo simplesmente fazer vista grossa. Eu não estou falando vista grossa para encomenda entre pessoas, que essa eu acho que deveria ter até um limite maior de isenção. O que me incomodava é que nem a China quer mais essas empresas. A China está literalmente tirando essas empresas de lá e essas empresas estão procurando outros lugares para ganhar dinheiro. E isso seria feito por meio do nosso país, burlando a legislação. Então, nisso que eu acho que a conformidade era importante e poderia gerar o debate de falar, vamos reduzir a alíquota? Beleza, vamos ter esse debate. Agora, fazer o debate simplesmente, não, faz de conta que não existe. Só porque a consequência é que as pessoas estão comprando a brusinha da Shein lá, que eles falavam. Entendeu? Eu acho que essa é uma maneira inadequada de se aproximar da política pública. E o resultado agora acabou sendo qual? Vai tributar com ICMS, IPI, né, de acordo com o estado, lá onde o bem for, e vão trabalhar em cima da conformidade, que no fundo dá essencialmente a mesma coisa. Só que com uma alíquota grande. Acho que essa alíquota tinha que ser bem menor. Bom, é isso. Gente, obrigado por virem aí. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela moral. Mas me fala aí tuas redes sociais, André. Então, vamos lá, as minhas redes sociais. No Twitter eu tô como andré.roncalha, tá? Então procurem no andré.roncalha, porque tem o perfil pessoal, o pessoal fica indo no meu perfil pessoal, mas onde eu falo de economia é andré.roncalha. Eu falei Twitter andré.roncalha. No Instagram é também andré.roncalha e no YouTube tem um canal, é o André Roncalha. Em breve eu vou retornar às atividades e conversas que eu fazia no canal. E tenho também um projeto que eu vou lançar em breve com a minha parceira, Ivy Bruxel, que deve estar acompanhando a gente aqui, já trabalhou no ICL também. E a gente vai lançar uma plataforma, na verdade, de leituras, de discussão de livros e textos, que vai se chamar Diversos. E em breve essa plataforma vai estar disponível. Peço para quem tiver interesse, porque eu recebo muito pedido, assim, pô, que livro que eu leio, como que eu começo e tal. Então a gente vai montar um esquema simples, assim, de orientação, de leitura e discussão, que vai ter um canal à parte, a pessoa vai ter um aplicativo no celular dela e tal. E eu vou informar isso para quem tiver interesse nas minhas redes sociais. E tem também o curso que eu faço com o Paulo Gala sobre História das Ideias Econômicas, que eu já falei aqui outras vezes, porque muita gente me pergunta como que as ideias, né, que a gente estuda em economia chegaram onde chegaram. A gente faz ali uma trajetória, não apenas das ideias que prosperaram como ortodoxia e todo mundo defende, mas também as ideias que prosperaram, mas não viraram ortodoxia, que foram responsáveis pelo florescimento e enriquecimento das nações, mas que hoje recebem, né, um lugar menos destacado nas discussões. Então a gente oferece essa trajetória para as pessoas terem uma ideia de como o debate econômico ocorre no dia a dia. Onde está esse curso? Esse curso está no site do Paulo Gala, paulogala.com.br, que é exatamente onde você também pode encontrar este livro na versão física. E eu sempre gosto de frisar isso porque alguém comprou um monte de livro nosso e está vendendo na Amazon por quase R$200. Tem alguém fazendo arbitragem com a gente, então só dizer que esse livro só está disponível na página do Paulo Gala, paulogala.com.br, em versão física. Na Amazon a versão digital é nossa, pode comprar, não tem nenhum problema, mas a física é só no site dele. Tá. E tu, Edu, fala aí tuas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar. Eu saí do Twitter, então não só por causa do Elon Musk, cara? Não, cara, porque eu achei que eu tava usando o meu tempo, usando o meu esforço para poder gerar conteúdo para um cara que, enfim, tá com um projeto de mundo nessa parte das redes sociais com o qual eu não concordo. Então, resolvi sair, estava me fazendo mal. Eu tinha lá, sei lá, quase 400 mil seguidores, mas o negócio não me fazia bem. No Instagram... Só uma pergunta, doeu? Zero. Foi tranquilo? O dia seguinte foi maravilhoso. Eu consigo entender, cara. E eu recomendo às pessoas que não precisam de internet pra... Não estão fazendo o que eu tô fazendo? Pô, sai do Twitter, irmão. Foi o que eu fiz. E eu faço o que tu tá fazendo, né? Porque eu tenho um site, eu tenho canal, eu tenho... Porra, tá aí, cara.
Mas enfim. No Instagram, Eduardo Moreira Real. E no YouTube, Eduardo Moreira. Tá. Obrigado, gente, pela